Saudações, que felicidade tê-los aqui para dialogar comigo. E esse debate será absolutamente inusitado. Hoje convidei o meu querido amigo, meu produtor, meu diretor, Bruno Coelho, para que ele possa me entrevistar. Porque eu fico aqui nesse negócio, ele mesmo reclama que eu fico o tempo todo interferindo os apresentadores, os entrevistados. Então é a hora de eu ser entrevistado no meu próprio programa. É rápido, logo após a vinheta. Saudações, estamos agora em definitivo para dialogar comigo. Bruno lá. Coelho, querido, que satisfação. Ter esse desafio, vamos lá, muito bom. Saudações, meu querido Ted Anderson, saudações quem nos acompanha na tela da Band. E a gente tem uma série de assuntos gerais aí do mundo jurídico, do mundo da política, que a gente vai aproveitar esse espaço aqui para discutir. Eu quero começar, Ted, te provocando a respeito do Fundo de Participação dos Municípios, ainda repercutindo fortemente essa questão da greve dos prefeitos. Que tipo de implicações jurídicas podem ter ainda para esses gestores que paralisaram, que caíram, que desafiaram e paralisaram na última semana? Muito bem. Bruno Coelho, a respeito do FPM. Vamos primeiro lembrar que o FPM ele é um repasse constitucional que se dá aos municípios e tem uma base de cálculo. A essência da base de cálculo, ou seja, o grosso da base de cálculo, ele é IPI, Imposto de Renda, que é o repasse do governo federal, são os impostos do governo federal. O imposto de renda é a maior tributação que existe no país. Isso é efetivamente o que sustenta a maior parte do tesouro e tanto assim quanto o que sustenta a maior parte do FPM. Então, o que acontece? Constitucionalmente, é separado na repartição tributária parte do IPI e parte do imposto de renda. O que aconteceu nesta data do ano, essa reclamação de diminuição, de reclamação dos prefeitos de diminuição do FPM? Foi o que, Bruno? Foi a questão que, nesse momento, é o momento que começa aquelas devoluções tributárias. Sim. Então, aquelas remessas de devoluções tributárias normal para aqueles que contribuem para o imposto de renda. Esse é o primeiro passo. Então, quer dizer, Bruno, que todo ano, nesta época do ano, quando há essas devoluções tributárias, há uma natural diminuição do FPM. Isso é um fato. Sim. Mas, Ted, essa diminuição se deu só por isso? Não. Na verdade, houve uma diminuição maior, mais drástica, por outros motivos. Por conta de isenções que o próprio governo federal aí concedeu, né? Isenção de taxa de veículos, questão de IPI. Pronto, é isso aí. Então, assim, os outros fatores que têm a ver com a má gestão tributária do governo federal, principalmente com relação a esses dois tributos, IPI e Imposto de Renda, fizeram uma queda tributária. Então, assim, e qual é a tendência? Aí tu me pergunta, qual é a tendência? A tendência é cair ainda mais, porque efetivamente não haverá aumento de tributação. Vamos pensar comigo. Ah, Ted, mas está havendo um aumento inusitado de várias tributações. Sim, mas não de imposto de renda. Sim. Vai aumentar o imposto de renda agora? Até o ano que vem? Não vai? Como não vai aumentar o imposto de renda? Porque essa taxa anual, essa designação, pagamento da tributação do imposto de renda, ele é pago uma vez por ano. Então, assim, este ano, a tendência... Vamos lembrar que o FPM é o valor pago aos municípios, repassado ao município mensalmente, 2 vezes por mês. Sim. Então, o que vai acontecer é que daqui para o final do ano a tendência é piorar. Vai diminuir cada vez mais, porque a base de cálculo que sustenta esse repasse é imposto de renda. E não haverá aumento na arrecadação do imposto de renda. Por consequência, não vai aumentar a arrecadação dos municípios. Não vai aumentar. E aí, vai piorar só por isso, Ted? Não. Vai piorar mais ainda por conta do segundo tema que a gente vai discutir agora, que é a questão da reforma tributária. Exatamente. Trazendo uma nova carga de impostos aí. Você tem a volta do imposto sindical sendo debatida já lá em Brasília. Então, pronto. Então, vamos falar primeiro do imposto sindical para a gente entrar na fatídica reforma tributária que está aí no Congresso. Sim. O imposto sindical foi o seguinte. Lembra que nós pagávamos uma contribuição
anual de um dia trabalhado, e isso havia uma obrigatoriedade, os sindicatos iam lá e os empresários retinham esse valor, sem anuência da parte do trabalhador, quer dizer, não tinha escolha, e efetivamente havia o repasse para o sindicato. O governo anterior acabou com essa cobrança, por lei. Só que o nosso querido Supremo Tribunal Federal decidiu declarar inconstitucional essa legislação. Quer dizer, primeiro passo equivocado. O STF tem que entender que ele não possui função de legislar. A função do Supremo Tribunal Federal é função de Poder Judiciário, e o Poder Judiciário não tem que tomar as decisões administrativas do Estado. A gestão do Estado não pode ser feita pelo Poder Judiciário. O que acontece, Bruno Coelho? Acontece que essa intervenção vai fazer com que volte o imposto sindical. Voltando o imposto sindical, ainda temos um aperitivo. Qual é? O governo federal decidir aumentar essa cobrança. Sim. Quer dizer, não satisfeito com aquele valor de um dia trabalhado, o valor agora vai ser bem maior, salvo engano, 1 dia e meio ou 3 dias de trabalho. Então, assim, eu preciso ver essa informação. Qual é o valor, o quanto que vai ser cobrado, mas vai ser o valor maior do que antes dessa cobrança. Mas Sim. Tem uma solução. Qual é a solução que a gente já orienta todo mundo a fazer? Todos vocês, eu vou até ver se eu preparo, Bruno, se eu preparo uma espécie de documentinho padrão e disponibilizar no próprio, eu acho que seria uma utilidade pública. Disponibilizar isso gratuitamente para que as pessoas consigam ter acesso à informação. No Instagram do Saudações. Muito em breve, então. Com certeza esse documento vai estar por lá. Para quê? Para que as pessoas possam enviar esse documento, preenche com seus dados, envia o documento para o sindicato e para o trabalhador. Para dizer assim, eu não quero ter o meu valor retirado do meu salário. Então, no caso, o trabalhador vai ter essa possibilidade. Então, ele vai poder... É o que se espera. Antes podia. Se eles não alterarem a legislação proibindo, teoricamente vai poder. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa esperar a decisão do Supremo definitiva, ver como vai ser a legislação para isso, e aí tudo indica que é possível, porque antes era possível fazer essa notificação. Aí a gente faz um documento oficial aqui pelo Saudações, disponibiliza gratuitamente para a população, e os trabalhadores vão lá e preenchem esse documento e tanto dão entrada no sindicato quanto no empregador, para que não haja desconto. Sim, exatamente, extremamente interessante. É uma solução para o próprio trabalhador, até porque o dinheiro é dele. Então, que ele, nada mais natural, nada mais justo, que ele possa decidir sobre o seu dinheiro, né? Aqueles que quiserem repassar o seu valor ao sindicato, não façam nada, entendeu? Que é exatamente a lógica inversa do que estava acontecendo na legislação. Sim. Aquele que queria contribuir para o sindicato, ele dizia expressamente que queria. Agora não, agora se o cara silenciar, o sindicato vai lá e tira o dinheiro do cara. Só uma parte no que tu falou da questão do STF legislando, você tem aí uma invasão de competências entre os poderes, né? E a gente tem assistido isso muito bastante nos últimos anos, inclusive em outras matérias, em temas mais polêmicos, em temas de costumes. Em todos os temas, Bruno. Nós estamos, tanto é que nós faremos no próximo sábado o programa Saudações, possivelmente com essa temática do ativismo judicial e desse adentramento, desse avançar do Poder Judiciário com relação às pautas executivas e às pautas do Poder Legislativo também. Sim. Porque o Poder Legislativo, no Estado democrático, que é o poder mais importante, e é ele, Bruno, que deve gerir a sociedade, ele que Sim. deve determinar os rumos que a sociedade vai tomar. O Poder Legislativo. E aí a gente fala de pauta de costume, a gente fala de tributação, a gente fala de todos os temas. Quer dizer, o STF, ele está chegando à empáfia de criar criminalização. Isso aí, assim, ó. O problema é que agora com o Zanin, nosso novo ministro do Supremo, que é criminalista, o último ministro criminalista que tivemos no Supremo era um ministro chamado Sepúlveda Pertence, que era um Sim. sujeito altamente preparado, que toda vez que havia uma temática de direito criminal, o Supremo tinha o respeito de ouvir sempre o voto do ministro Sepúlveda para depois decidir. De lá para cá, depois que o ministro Sepúlveda saiu, virou um caos, porque o Supremo não entende de direito criminal e começou a julgar um monte de anomalia jurídica criminal, porque o direito criminal ele precisa que você conheça a teoria do crime. Não é apenas conhecer a legislação. Sim. Porque a legislação aceita tudo, mas a teoria do crime não aceita. A teoria que compõe a possibilidade do Estado punir as pessoas. Isso é uma teoria, Bruno, que foi se desenvolvendo em torno de 200 anos.
Então Sim. não é simplesmente um sujeito que senta na cadeira do Supremo que vai dizer como deve ser feito. Existe uma teoria que determina como se fará essa punição do trabalhador, essa punição do cidadão com relação ao Estado. A forma que o Estado pode punir o trabalhador. Vamos lembrar que isso aí, desde a época de João Sem Terra, Sim. entendeu? Em 1500 já se discutia essa questão sobre um outro ponto de vista. Quer dizer, então assim, a gente precisa pensar, o ano não é esse, eu vou dar uma olhada depois, 1200 alguma coisa, se não me engano. Antes ainda, na Inglaterra, que se criou o Habeas Corpus Act, que era um instrumento que preservava exatamente esse poder indiscriminado do Estado de punir o cidadão. Então, essa discussão, Bruno, do direito criminal precisa de uma sustentação, uma base. O direito constitucional também, tu precisa entender a teoria da Constituição. O problema é que os nossos queridos ministros do Supremo, eles não estão entendendo, eles estão achando que, assim, é exatamente o livro que a gente vai discutir, que é o livro do Calamandrei. A decisão do juiz, a decisão do magistrado, ela não deve ser instintiva, por lógica. Direito não é lógico. Direito é uma construção social através da legislação. O poder legislativo não é o poder judiciário. A jurisprudência é um efeito de uma interpretação legislativa. Quem deve determinar os rumos do Estado, certo ou errado, Bruno? Certo ou errado é o poder legislativo. Sim. Porque é aquele que representa a população. Em última instância, o poder emana do povo. Exatamente, Constituição como está na Federal nossa já Carta determina. Magna, está exatamente Nossa na Carta Constituição. Magna. Artigo 2º, parágrafo único da Constituição Federal. Vamos falar de reforma tributária, Bruno? Vamos sim, porque a gente tem uma reforma tributária em pauta em Brasília e que com certeza vai afetar a vida de quem está assistindo a gente, né? Eu hoje mesmo estava assistindo uma reportagem e a gente vai observando esses atores da sociedade, a Ordem dos Advogados do Brasil, as instituições como o FIEMAS, Federação da Indústria e Comércio. Esse pessoal, eu tenho absoluta certeza que eles não leram a reforma tributária. Se eles leram a reforma tributária, eles não sabem ler efetivamente a conclusão que se chega. Sim. Porque assim, eu vou começar pelo final. Só para você ter uma ideia, Bruno, a reforma tributária, esta que aí está, ela acabara de passar na Câmara e está no Senado, sim, a discussão. Essa que aí está, ela cria um período de transição de 50 anos. Isso é um negócio tão absurdo, Bruno, que uma durante geração. 50 anos tu vai ter 2 sistemas tributários. Quer dizer, um custo muito maior. Sim. Pro empresário. Um custo, uma complexidade muito maior na tributação. A tributação deveria ser simplificada. Eles criam uma transição de 50 anos. Só para você ter uma ideia, Bruno, eu fui perguntado esses dias sobre se exatamente em vista das medidas provisórias do governo federal, a pergunta foi, Ted, o Brasil é um país provisório? Essa foi a pergunta. Essa pergunta ela tem uma amplitude muito grande. E eu disse assim, efetivamente é. E eu fui responder sobre outro ponto de vista. Qual que eu trouxe? Nós estamos na nossa 8ª Constituição. Num país que tem pouco mais de 200 anos. Se a gente for fazer a conta, nós temos uma Constituição em um período menor de 50 anos. 25 anos, essa conta Tu aproximadamente. entende a loucura? Tu entende a loucura? A primeira Constituição nossa foi 1822. 822. De lá para cá, nós tivemos 8. Se tu for fazer as contas, uma Constituição no Brasil não dura 50 anos. Sim. Assim, a média ponderada. Sim. Não dura 50 anos. Então, assim, como é que tu vai fazer uma reforma tributária que tem por transição 50 anos? Não tem lógica. A gente não consegue ter uma estabilidade política e econômica durante 4 anos de governo. Quando Sim. muda o governo, muda tudo. A gente Exatamente. recomeça, estartiza tudo. A gente não consegue continuar uma obra pública se ela passar do mandato. Então, assim, não tem lógica alguma, essas pessoas não leram a reforma tributária. A reforma tributária é uma bobagem mal feita de quem não entende nada de direito, efetivamente. Fizeram uma mistura, fizeram uma cópia mal feita de legislações estrangeiras, transformaram 5 tributos em 2, apenas os tributos federais, efetivamente, e trouxeram os 2 principais tributos, o estadual, o ICMS e o ICMS. E o ISS dos municípios e, na verdade, alejaram a federação. É uma reforma inconstitucional, porque efetivamente tira toda a capacidade financeira, que já não é grande,
dos municípios e dos estados e cria um sistema, Bruno, uma espécie de conselho tributário, um conselhão, que só existe em ditaduras comunistas. Quer dizer, os caras copiaram um troço mal feito, ruim, equivocado, lá da Venezuela, literalmente o outro país que possui essa espécie de conselho de distribuição tributária. Que não é nenhum exemplo econômico para o mundo, né? Não é um exemplo democrático, não é um exemplo econômico, mais do que isso. Quer dizer, se pelo menos fosse um exemplo econômico e não democrático, ou pelo menos democrático e não econômico, tu podia até pensar, mas não é nada disso, nem é econômico, nem é democrático, traz um sistema ruim, um péssimo sistema, que vai mais uma vez trazer e criar um abismo entre o poder executivo federal e os poderes estaduais e municipais. Ou seja, mais uma vez, ao invés de simplificar, vai complicar. Ao invés de explicar, vem para confundir, né? Exatamente. Esse tipo de legislação. Eu vou ter o privilégio nesse momento de chamar o nosso intervalo. Você que está assistindo, continue com a gente, porque na volta tem mais Ted Anderson de um jeito completamente diferente nesses 3 anos de saudações. A gente já volta. Saudações, estamos de volta nesse segundo bloco para continuar a nossa conversa com o nosso querido Ted Anderson. E antes de a gente retomar, aqueles nossos avisos que toda semana eu faço o sinal para o Ted para ele poder lembrar de dar o recado. Vamos lá. Saudações você confere todos os sábados às 9 da manhã, com reapresentação aos domingos às 7 por conta do Campeonato Saudita que está aqui na tela da Band. As principais estrelas do futebol europeu, mundial, estão aqui na Band. A gente tem o Instagram do programa Saudações, eu quero que você acompanhe, até porque eu pessoalmente cuido disso, o programa Saudações, e também no nosso canal do YouTube, onde você confere esse programa e o podcast Saudações, todas as quartas-feiras às 8 da noite. Nosso querido Ted Anderson está por lá, sempre com uma temática diferente, interessante, um bate-papo descontraído e ao vivo, para o meu desespero e para os meus cabelos que já não nascem mais, já se esvaíram. Meu querido Ted Anderson, continuando a nossa conversa. Bruno Coelho, vamos fazer uma espécie de desafio aí. Se a gente tiver pedidos aí no Instagram, a gente faz uma dessa daí. De vez em quando a gente faz aí. Claro, vai com mais frequência, a gente vem com esse bate-papo. De atualização de tudo que está acontecendo, de uma forma mais tranquila, mais jornalística. De uma forma simplificada, que você consiga entender como os assuntos do universo do direito, do universo político, afetam a sua vida. Pronto. Pois então o desafio está lançado. Você que gostou desse modelo de programa, dessa sistemática, a gente vai fazer aí algumas vezes, se o Bruno quiser fazer, se você, em especial, solicitar, nós vamos fazer essa sistemática aqui, o Bruno apresentando e eu sendo entrevistado. Vamos para frente. O que você quer saber? Com toda certeza. Vamos falar um pouquinho de eleições. As eleições do ano que vem já estão chegando. Eu costumo dizer que eleição virou carnaval. No dia seguinte, na quarta-feira de cinzas, já se pensa o desfile de carnaval. E no dia seguinte a uma eleição, já se pensa a eleição seguinte. Eleições municipais chegando. Quais seriam as principais novidades que a gente tem aí para as eleições de 2024? Vamos lá. Nós temos informações. Eu estava aqui exatamente na semana... conversando com a Daniela Bandeira, apresentadora do Pensador que está casa, do Band Cidade. Do Band Cidade, diretora de jornalismo da TV. E aí o que acontece? Ela disse, Ted, estamos aí com o projeto da reforma eleitoral, porque a eleição, a vantagem desse Brasil é o seguinte, e nós que somos eleitoralistas, ainda bem, né? Toda eleição altera tudo. Tá tendo reforma. Toda eleição é uma novidade, vem uma reforma, vem uma legislação nova. Mini reforma. Todo o tempo tem isso. E agora nós temos, na verdade, o relator da reforma é o deputado maranhense, o Rubens Júnior. Rubens Júnior, pela informação que ela me trouxe, ele é o relator da reforma. E eles já vão, essa semana, na verdade, apresentar essa reforma prévia para os debates iniciais. Então, o que acontece sobre eleições, Bruno? Nós tivemos a eleição anterior e daquela eleição tu já tem uma normativa que se compôs
as normas que foram feitas um ano antes daquela eleição, que foram usadas naquela eleição de 2022. Exatamente. 2022. Beleza. Então, até 2021, exatos um ano antes da eleição, nós tivemos uma legislação que alterou bastante o processo eleitoral. No entanto, depois do processo eleitoral, nós tivemos várias decisões judiciais. No direito eleitoral, diferente da maior parte do direito, o Poder Judiciário tem uma interferência constitucional maior. Por quê? Porque a Constituição permite, o Código Eleitoral permite que ele faça, então, ponderações, resoluções que regulamentem a legislação. Claro que eles sempre adentram a mais. Só que quem declara a inconstitucionalidade é o próprio Supremo Tribunal Federal. Como dizem alguns jornalistas, aí eu vou usar essa expressão, é puxadinho. O TSE é puxadinho do Supremo, e é porque é, literalmente, vou te explicar por quê. Porque a maior parte, são 7 ministros, 3 deles advêm do Supremo. E o presidente do TSE sempre é um ministro supremo. Então, assim, 2 são do STJ, 3 são do Supremo e 2 são advogados. Então, assim, efetivamente, quem sempre mantém maioria no TSE é o ministro do Supremo. É impressionante, mas essa é a pegada de quem acompanha o direito eleitoral. A gente sabe que é isso mesmo. Dificilmente as demandas eleitorais são declaradas inconstitucionais pelo Supremo, por si só, porque nós temos 3 ministros do Supremo lá dentro. Então acaba sendo ali um corporativismo, digamos assim, né? Sempre é o padrão. Então, o que acontece? Nós vimos nas eleições. Então, o que acontece é o seguinte, Bruno. O TSE, ele, através de seus julgados que acontecem pós-eleição, eles vão alterando e criando interpretações distintas na legislação anterior. Sempre isso. Então, nós temos sim, eu estou preparando um estudo profundo, já estou terminando. Nós faremos um programa, acho que o próximo programa que a gente fizer nessa sistemática aqui, Bruno, então pronto, já está lançado o desafio, vamos falar de eleitoral. Aqui no Saudações, que eu vou trazer um aparato geral. Eu estou, na verdade, terminando o meu estudo através das decisões importantes. Vamos lembrar, caso Bolsonaro, caso Dallagnol, caso daquela juíza lá do Mato Grosso do Sul, caso das candidaturas, que até hoje está acontecendo a questão das candidaturas femininas, de gênero. Sim. Então, assim, nós temos várias alterações jurisprudenciais que influenciarão na reforma. Mas ainda assim, Bruno Coelho, é necessário que a gente espere um ano da eleição. A eleição, ano que vem, ela acontecerá, primeiro turno da eleição, no dia 6 de outubro. Sim. Que é o primeiro domingo de outubro. É sempre o primeiro domingo e o último domingo de outubro. Perfeito. Segundo turno. Então, nesse caso, será 6. Então, as alterações legislativas, todas poderão acontecer até o dia 5 de outubro. Deste ano. Então, até o dia 5 de outubro, haverão alterações legislativas. E a própria jurisprudência, o entendimento que se tem, é que ela não pode se alterar substancialmente após essa data. Sim. Embora o próprio TSE não cumpra essa própria determinação sua, a sua própria interpretação desse sentido. Mas então, assim, nós teremos até outubro para pensar, evoluir, desenvolver. Então, veja bem, por isso que nós temos uma reforma eleitoral agora. Então, a reforma eleitoral, não tenha dúvida, ela já vai trazer várias alterações. Mas uma delas, sabe qual vai ser? Vai ser adaptar a legislação ao entendimento do TSE. Sim. Entende? É mais ou menos o que acontece. É cíclico isso. É sempre assim. No ano antes da eleição, há toda a disposição legislativa. No ano seguinte, o TSE julga os casos e altera a legislação e altera o entendimento. No ano posterior, antes da eleição, o que acontece? O Poder Legislativo adapta-se ao Poder Judiciário. Impressionante como é isso que acontece. Não é o Poder Judiciário que se adapta ao Poder Legislativo, Bruno. É o inverso. É o Poder Legislativo que se adapta ao Poder Judiciário. Sim. É um absurdo isso. Mas é assim que funciona o sistema. Então, o que acontece? Várias alterações se fizeram, presente. A interação mais importante agora é que, vamos lá, já trazendo um parâmetro que a legislação não pode alterar, que é com base na decisão do TSE. Aqueles que pretendam ser candidatos, por isso que eu sempre oriento àqueles que me procuram para pensar o direito eleitoral, pensar candidaturas, a minha orientação é, não diga que você é pré-candidato. Porque no momento que você diz, eu sou pré-candidato, eu serei candidato na próxima eleição, tu já vincula a tua fala e tudo que tu fizer, haverá uma responsabilidade. Vou te dar um exemplo prático. Efetivamente, todos aqueles aqui em São Luís é uma beleza. Não só em São Luís, mas em todo o Brasilzão na capital de acaba Deus. sendo visualizado mais, mas você acontece isso em todo o Brasil, nos mais de 5 mil municípios aí. O que a galera faz, Bruno Coelho? Diz assim, eu sou candidato.
Não é isso? Tem um monte de Exatamente. gente aí que diz que é candidato a prefeito, né? Sim. Aí, quando for Semana Santa, Dia das Crianças, temos Dia das Crianças aqui. O que, Uma que ele vai proximidade. fazer? Distribuição Vai ser- de brinquedos, etc. Fazer discursos. Pronto. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não há mais parâmetros e nem tempo, porque antes nós tínhamos uma espécie de parâmetro. A eleição, ela se dava no dia 1º de janeiro do ano da eleição. Então, a pré-campanha era tudo que se entendia no dia 1º de janeiro até o dia da eleição, até o dia que abria O dia a mesmo da- escolha, até a convenção que Isso. escolhia os candidatos. Isso Sim. era pré. Daí em diante até o dia da eleição. Era a eleição dois propriamente momentos. dita. 2 momentos. O que acontece é que o Supremo entendeu, o TSE, perdão, entendeu agora, que para abuso de poder econômico e abuso de poder político, não há mais time. Com o quê? Com a condenação do Bolsonaro. Quando condenou o Bolsonaro, ele deslocou esse prazo do que é pré-campanha para o infinito. Sim. Para o infinito. Então, o que acontece é o seguinte, vocês que são candidatos, vocês maravilhosos pré-candidatos, que já se dizem candidatos, e aí você vai agora, o que é que nós temos agora? Até a eleição, vamos pensar em alguns atos que existam, Bruno, até o próximo ano, até 5 de outubro do ano que vem, o que é que nós temos agora? Outubro, Dia das Crianças. Sim. Nós temos Natal, o que mais? As datas que a galera gosta de distribuir, Em datas aí que você tem a Páscoa, por exemplo. Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Dia Pais. das Mães, Dia dos Pais. Aí o que acontece é o seguinte, o sujeito vai lá e distribui. Se ele é um detentor público, deputado federal, estadual, ele seja prefeito que está na reeleição, Sim. ele vai lá e distribui a partir do patrimônio público, cesta básica, peixe, seja o que for, abuso de poder político. Sim. Se ele usa as redes do Estado, da Assembleia, do Congresso Do para estar município. divulgando isso, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Se ele é um profissional privado, imaginemos que esse candidato, pré-candidato, ele não esteja em mandato. Sim. Aí o que é que ele vai fazer? Vai distribuir a tal da cesta básica, vai distribuir o peixe, vai distribuir os brinquedos das crianças. Abuso de poder econômico. Então, assim, o que deve ser feito é que todos eles devam ficar inelegíveis. Sim. Porque isso aí é compra de voto. É compra de voto. Abuso de poder político, abuso de poder econômico. Tu tá influenciando, tu tá dando, tu tá trocando com o eleitor, dando um produto, trocando com ele. Não pode camisa, não pode dar camisa, não pode nada. Nem um produto. Cesta básica não pode água, não pode nada. Nem tipo de brinde, né? Acaba se enquadrando como brinde, né? Exatamente. Nada de valor. Sim. Nada que tenha valor pode ser dado. Sim. Então, na prática, a partir do momento que essa pessoa, esse indivíduo, se declara pré-candidato ou manifesta a intenção de ser candidato nas próximas eleições, tudo aquilo que ele fizer de atitudes, de palavras, de gestos, pode ser usado contra ele, né, na prática. Exatamente. Então, assim, esse é um dos pontos que alterarão a questão eleitoral nas próximas eleições. Mas virão muito mais. Ainda há as outras teses que foram decididas pelo TSE, que eu vou trazer no próximo programa eleitoral Sim. que nós fizermos, e ainda temos que esperar o que vem de reforma eleitoral. Sim. Para que a gente possa analisar friamente quais são as mudanças que alterarão e mudarão o processo eleitoral, porque até outubro poderão haver alterações ainda desse processo eleitoral. Bruno, nosso tempo está se esvaindo. Vamos fazer a homenagem, desse programa. A homenagem desse programa será para o meu querido Bruno Coelho, na pessoa da sua mãe, que foi ela que o produziu. Como é o nome da mamãe? Bruno Coelho? Exatamente. Dona Maria dos Remédios está me assistindo agora nesse momento. Mãe, beijo, um abração. Obrigado por tudo. Esse programa é seu, Dona Maria dos Remédios. Esse programa é em homenagem a você. Então, Bruno Coelho, eu primeiro preciso dizer que está tudo justo. Um abraço para todos os meus irmãos. E foi um prazer falar com você. Vou passar para Bruno e encerrar esse programa. Bruno Coelho. Meu querido Ted Anderson, para mim uma honra, um prazer dividir essa bancada com você. Seja por trás das câmeras, agora na frente das câmeras. Foi um bate-papo interessantíssimo. E é isso. Declaro justo esse programa. E até o próximo sábado. As letrinhas estão subindo. Tchau, pessoal. Um abraço.